noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, a mais uma segunda-feira de muito estudo. Hoje nós estamos iniciando aqui com o grupo C, que vai trazer a análise com a caixa de areia, tá? A caixa de areia é um método projetivo fantástico da teoria junguiana. Vale a pena a gente ver, entender e aprender, ok? Começando então, Tiago, fica à vontade, com vocês. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Primeira coisa, eu me recordo quando eu ouvi falar da primeira vez sobre a caixa de areia, me vieram diversos questionamentos, porque eu acho muito interessante a existência de técnicas que sejam concretas, que sejam palpáveis no processo terapêutico. Porque muitas vezes você acaba aprendendo e aprendendo muito mais com elas. A técnica de areia, a caixa de areia é exatamente esse tipo de técnica. O que é essa caixa de areia? Queria já começar mostrando a estrutura dela, porque, afinal de contas, é por ela que a gente vai começar o nosso trabalho todo. A caixa de areia é exatamente esse material que está sendo mostrado aí na tela. Ela é uma caixa, como o próprio nome fala, uma caixa de fato de areia. Ela tem 72 por 50 de tamanho, mais ou menos 7,5 de altura, pintada por dentro de azul. Esse azul ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade, e preenchida até a metade dela com areia. Ela, de fato, é um ambiente físico, como se pode ver. É um ambiente físico utilizado para terapia. E o set da caixa de areia vai ser como esse, da imagem. É um espaço com armários, com prateleiras, onde são dispostas diversas miniaturas. Ali no canto inferior direito, temos duas caixas de areia, inclusive vou falar um pouquinho mais para frente, mas é sugerido que existam duas caixas com areia no setting terapêutico, e tem uma razão de ser. Uma, mais para cima, ela está sendo utilizada com areia seca, a outra, mais próxima aí da parte inferior da tela, com areia molhada. Cada uma dessas miniaturas tem um sentido. E todo sentido não é exatamente a miniatura que traz, mas sim as compreensões, os filtros, o que o paciente vem trazer. Tudo tem um sentido para ele. Mas antes de começar a falar sobre a importância da caixa de areia e a forma como nós vamos utilizá-la, vamos estabelecer um contexto meio que histórico, e aí eu vou trazer à mesa aqui 3 personagens que são muito importantes para a nossa caixa. A primeira delas é Margaret Lowenfeld. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma pediatra inglesa que ela é criadora de uma metodologia chamada World Technique. O que é isso? É uma técnica que ela criou a partir das ideias de Wills. Wills é o autor desses 2 livros que foram colocados aqui abaixo. O primeiro é o Floor Games, que é um livro que ele publicou falando a respeito de jogos, de brincadeiras que ele fazia com os filhos dele em casa, mesmo no chão. E ele conta a história um pouquinho dessas atividades. E o segundo livro é o Little Wars, que é a mesma ideia do Floor Games, só que montando cenários de guerras. Então, tem ali casinhas, tanques de guerra, soldados pequenininhos, enfim. E aí criava-se todo um cenário. Olhando para essa situação, Margaret virou e falou: então vamos utilizar desses recursos. Será que é possível utilizar desses recursos para que nós possamos utilizá-los em setting? Como uma pediatra, ela deu a forma dela de utilizar esses recursos dentro do setting terapêutico. E aí, nessa imagem, é ela própria, inclusive, com a estante, as miniaturas e também a caixinha de areia. Ela chamava de World Technique, falando de técnicas do mundo. Tinha uma função terapêutica, é claro. Ela começou a observar que as crianças, elas falavam, elas demonstravam de maneira não verbal aquilo que se passava no contexto em que elas vivem,
que viviam, tanto no contexto exterior mesmo da realidade de vida delas, quanto em âmbito interno. Ela não fazia muitas intervenções, o que é muito importante. E aí, essa técnica, ela começou a ficar mais conhecida, começou a ficar mais famosa por volta ali das décadas de 1930, 1950, onde diversos terapeutas começaram a utilizar metodologias muito próximas, muito parecidas. Mas Lowenfeld, ela conta, inclusive, nos trabalhos dela, que nenhum dos terapeutas se conheciam. Todos eles utilizavam metodologias muito próximas, utilizavam-se de brincadeiras de criança para abordagens infantis, mas eles não se conheciam. E essa época aí, nós temos um evento mundial muito importante, que é a Segunda Guerra. Então, eram utilizados essas brincadeiras, principalmente esse contexto com a caixa de areia, para abordar crianças e falar, deixar com que elas falassem sobre as realidades pelas quais elas estavam vivendo. E aí, em 1954, existiu na cidade de Zurique, na Suíça, um congresso de psiquiatria. E aí é quando a gente entra na nossa segunda personagem. Estava nesse congresso Dora Kauf. Dora Kauf, ela era uma analista em formação, inclusive uma analista em formação no Instituto Jung, em Zurique, próxima, inclusive, do Jung, próxima da família de Jung. Existe na história dela um momento que ela sai da cidade dela, vai morar na mesma cidade onde vivem a filha e os filhos, a filha e os netos do Jung, e o filho dela se torna amigo desses netos, e eles começam a desenvolver aí uma amizade bem mais concreta. Foi inclusive a irmã, a filha de Jung, que sugeriu a Dora que ela estudasse, que ela se tornasse uma analista, e apresentando Dora a Jung, ele inclusive confirma que ela seria uma boa analista e a incentiva. E um dia ela estava nesse congresso de psiquiatria em Zurique, na mesma época de Lowenfeld, no mesmo momento em que ela estava sendo introduzida nesse assunto. Ela gostou muito, principalmente pelo jeito que ela tinha na lida com crianças. Então, ela resolveu apresentar essa metodologia a Jung, que a incentivou, inclusive, para que no ano de 1956 ela fosse de Zurique até Londres, passar um período aí com Lowenfeld e também com Winnicott, que era um grande estudioso que fazia um trabalho muito importante com crianças, e também com Fordham, que também fazia um trabalho muito importante com crianças. E no período que ela esteve lá, aprendeu, voltou à Suíça e deu continuidade no seu trabalho, com crianças, utilizando a caixa de areia, aperfeiçoando a metodologia e, paralelo a isso, utilizando aí também os conhecimentos que ela tinha em psicologia analítica. E aí ela coloca como uma grande premissa, ela segue essa grande premissa que eu descrevi, o que eu escrevi aí embaixo. A psique humana possui um impulso fundamental em direção à totalidade e à cura. Não era uma premissa dela, e sim uma premissa junguiana. E para que acontecesse esse encontro com a totalidade e a cura, Dora, então, cria, de uma melhor forma, com diversas adaptações, a técnica da caixa de areia, que é um lugar livre para expressar de forma completamente espontânea os seus desejos, seus sentimentos, suas emoções que estavam reprimidas. E aí ela permitia que as crianças trouxessem essas interpretações que eram particulares. Fazendo poucas intervenções, permitia que elas trouxessem essas intervenções particulares capazes, então, de responder às suas próprias questões. Enquanto isso, novamente, pequenas intervenções. E é muito importante que, ao longo do processo da caixa de areia, pequenas intervenções sejam feitas. Uma coisa
um objetivo dela é levar a pessoa a se abrir. E mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre um elemento importante dela. Um terceiro personagem entra aí, então, Jung, que jamais poderia deixar de estar aqui conosco. Quem já leu o livro Memórias, Sonhos e Reflexões sabe que Jung passou por um período de forte confusão interna, sobretudo após o seu rompimento com Freud. Essas confusões, esse período de confusão interna, ele tentava trabalhar, mas não conseguia ceder à análise dos seus sonhos e nem ao exame da sua vida. Ele começou a refletir, então, e nesse livro, nessa obra, ele conta esse trecho que foi muito importante para que ele desenvolvesse diversas outras metodologias dentro da psicologia analítica. Ele conta que ele precisava buscar uma energia interior que estava muito guardada, mas que ele tinha no menino, na infância. Para encontrar novamente essa energia, então, um dia ele perguntou para si próprio, onde é que eu busco? E a resposta dele próprio foi lá na infância, quando ele tinha 10 anos, quando à margem do lago de Zurique, ele brincava com areia, água e pedras, montando ali castelos, montando ali construções. E assim ele fez. Começou a buscar essa ferramenta para melhor compreender o que estava acontecendo, a sua confusão interna, e nessa ânsia, né, de encontrar essa força criativa que ele precisava. E aí, lá no livro, ele escreve exatamente esse trecho, que está aí, mas que eu acho que eu estou na frente do trecho, então vou ler aqui no próprio livro. No decorrer dessa atividade, minhas ideias se tornaram claras e fui capaz de entender as fantasias cuja presença em mim sentia apenas vagamente. Naturalmente pensei sobre o significado que estava fazendo e perguntei a mim mesmo: na verdade, o que você está fazendo agora? Você está construindo uma pequena cidade e está fazendo como se fosse um ritual. Não tinha nenhuma resposta às minhas perguntas. Apenas uma certeza interna de que estava no caminho de descobrir meu próprio mito, pois a brincadeira de construir era só o começo. Libertou uma torrente de fantasias que mais tarde anotei cuidadosamente. Inclusive, foi esse processo de deixar vir à tona essas fantasias, que ele chama, inclusive, a fantasia de mãe de todas as possibilidades, e é a partir dela que ele começa a criar outros institutos, outros conceitos, outras ferramentas dentro da psicologia analítica, como, por exemplo, a compreensão do processo de individuação, a função transcendente, também a imaginação ativa. Mas vamos lá, então. Falando do processo histórico, então, o que é esse jogo de areia? O jogo de areia ele é muitas vezes chamado dessa forma, inclusive existem alguns livros, existem alguns trabalhos já publicados a respeito, que não chama de terapia da caixa de areia, não chama de caixa de areia, chama de jogo. Porque a essência dele, de fato, é ser uma brincadeira onde essa criança interna é trazida. O jogo de areia nada mais é do que uma terapia verbal e não racional, não verbal e não racional. Não verbal por quê? Porque diferente das outras expressividades terapêuticas, como por exemplo, quando a gente fala sobre os nossos sonhos, quando a gente vai submeter a nossa personalidade a uma análise, quando a gente vai falar de nossos problemas, aqui na caixa de areia, nós somos direcionados a criar um cenário que não é previamente estabelecido, ou seja, você cria o cenário segundo o seu desejo naquele momento, sem uma comunicação verbal. Você fica criando, não significa dizer que a verbalização ela não possa existir, muito pelo contrário, ela pode existir e é muito importante que, ao longo da elaboração da caixa de areia, enquanto o paciente está elaborando, se ele quiser
trazer à tona ou alguma explicação sobre o que está sendo feito, ou algum questionamento sobre alguma questão particular envolvendo ali a caixa de areia, é muito importante que essas questões venham à tona e que sejam permitidas. Mas diferente de quando a gente está trabalhando sonhos, a análise da personalidade, dos problemas, que nós temos aí um processo de progressão à nossa consciência, na técnica da caixa de areia, nós temos um processo de regressão, porque ela estimula o processo da cura pela criatividade. Então, em um momento, nós temos o processo de progressão e em outro momento de regressão. Mas, ao longo da caixa de areia, inclusive, esses dois processos, eles conversam e eles podem aparecer em diversas situações. E é uma terapia não racional, porque eu não racionalizo antes, eu não penso antes no que fazer. Quando eu fui submetido, inclusive, à caixa de areia pela primeira vez, eu, inclusive, em momento algum, pensei em fazer alguma coisa. Porque esse é um processo bacana dela. Deixa vir o que for necessário, o que tiver querendo vir, e aí, ao longo desse processo, vamos trabalhando. E é um espaço livre e protegido. Inclusive, existe um livro que fala da caixa de areia como sendo semelhante a um útero. Um útero que traz proteção, que traz conforto, um útero psicológico, né? Que vai trazer esse conforto, essa segurança, esse lugar que é 100% livre, 100% protegido. E sem confronto. Esse é um dos motivos pelo qual, inclusive, os pacientes não resistem ao processo da caixa de areia. Não existe ali um confronto, não existe ali nenhuma necessidade, diferente de algumas outras técnicas terapêuticas, nenhuma necessidade de intelectuação, de conhecimentos sobre muitas coisas. O objetivo é deixar fluir, para que o paciente faça parte de todo o processo de maneira mais fluida e mais natural. E é importante dizer que a caixa de areia, ela tem uma característica muito forte nela, que é a possibilidade, na verdade, a necessidade do acesso ao feminino. E aqui eu preciso abrir um parênteses, abrir uma observação e lembrar que o processo psicanalítico, ele é um processo, e aí eu me atrevo a dizer, também arquetípico, porque em diversos momentos nós voltamos às figuras arquetípicas. E aqui o feminino ele é trazido como um arquétipo e não como um gênero. Então, nós não trazemos à mesa, à caixa de areia, o feminino enquanto gênero, mas o feminino enquanto arquétipo. Como assim? O feminino, arquetipicamente falando, ele remete a tudo que é vida. É a vida, a própria vida em si, é a criação da vida, a vida da carne, a vida dos instintos, a vida dos sentimentos, inclusive aqueles sentimentos que estão reprimidos, dar vida a ele, deixar todos eles virem à tona. Não é um processo de gênero e sim arquetípico, porque se nós formos parar para pensar, na psicologia analítica, inclusive, nós temos a ideia de que todos nós temos temos o masculino e temos o feminino em cada um de nós, então nós partimos de uma ideia andrógena em cada um de nós. Então não é gênero, mas sim o arquétipo da vida. Quando nós estamos ali mexendo na areia, a areia ela faz parte do elemento terra, que o elemento terra, assim como a mulher, gera vida e nutre. Então, a caixa de areia ela tem em si presente 100% o elemento arquetípico feminino, trazendo essa fonte de vida, essa fonte de criatividade e esse monte de significados que são importantes deixar vir à tona. Como é que é o processo de elaboração, então? Primeiramente, o processo de elaboração da caixa de areia é inteiramente particular, ou seja,
Não existe nenhum tipo de intervenção. Qual o papel do terapeuta? No momento em que está sendo criada a caixa de areia, o terapeuta ele apenas observa. Caso seja feita pelo paciente alguma intervenção, então o terapeuta ele consegue fazer ali, traçar algum tipo de comentário, fazer algum questionamento que seja de extrema relevância para o processo. Caso contrário, a função do terapeuta no momento ali da caixa de areia é o de observação, no momento da elaboração. Depois dessa elaboração, sim, fazer perguntas, extrair comentários que sejam pertinentes, deixar vir à tona aquilo que precisa ser trazido para fora. Enquanto isso, no momento da elaboração, observa os comentários aleatórios, observa as microexpressões, tanto faciais quanto físicas, observa as explicações que estão sendo dadas a respeito do que é feito e também quaisquer outros posicionamentos. Durante a elaboração, os cenários eles podem ser modificados. Claro, a caixa de areia ela não foi criada para ser uma metodologia rígida, um jogo rígido, imutável. Na verdade, nós somos seres mutáveis e a nossa condição ela precisa ser mudada, né? Quando nós estamos em um sofrimento, precisa ter uma mudança ali. A caixa de areia, sim, também. Ela acompanha os nossos processos. Durante a montagem inicial, ela pode ser mudada de diversas maneiras, podem ser retiradas miniaturas, podem ser colocadas outras, pode ser retirada a areia. O fundo azul, inclusive, tem um sentido para lembrar um pouco a água. Então, pode ser juntada ali a areia para formar como se fosse uma ilha ao redor daquela imagem azul. A caixa de areia molhada, ela pode ser um instrumento para a construção de imagens tridimensionais e essas mudanças elas são livres também. Uma coisa que o terapeuta ele não pode fazer jamais seria desfazer esse cenário. Então, existe a elaboração pelo paciente, logo depois da elaboração do paciente, existe toda a explanação, existe toda a investigação do paciente junto ao terapeuta para que o paciente chegue nas suas respostas. Ao final da sessão de terapia, o paciente ele se vai e o terapeuta, sim, desmonta a caixa de areia. A ideia é que o paciente tenha a sensação de que tudo pode ser mudado, de que as coisas elas podem evoluir. Se ele desmonta a caixa de areia, é como se existisse uma quebra, uma ruptura. E a ideia é que não haja ruptura com aquele estado, com aquele cenário, mas que aquele cenário possa evoluir e é necessário, então, trazer essa noção, essa sensação para o paciente. Podem ser feitos registros, na verdade, devem ser feitos registros da caixa de areia formulada pelo paciente. O terapeuta precisa fazer esses registros porque a caixa de areia ela pode retornar em diversos momentos. Ao longo do processo terapêutico, pode vir à tona aquelas situações trazidas pela caixa de areia, aquele cenário ele pode ser colocado novamente em pauta para que se veja o que foi mudado, o que não foi mudado, aonde precisa ser mexido, o que precisa ser movido. Não significa dizer que vai existir uma nova construção daquela caixa de areia ali, como se um dominó ela fosse, um jogo de damas ela fosse. Não, só vai ser por meio da imagem, e a imagem ela retorna para que se continue o processo terapêutico. Existe a possibilidade, por exemplo, do paciente não se sentir à vontade ou não querer voltar à imagem, ao cenário anterior. Isso deve ser visto de uma maneira muito importante. É possível que, naquele momento ali, aquela caixa de areia, deve ser questionado porque ele não quer voltar até ela, pode ser que ele sinta que aquele processo ali abriu, mas existiu um fechamento. Então, tudo dentro do setting terapêutico é muito importante, tudo faz sentido, inclusive a recusa pelo retorno
a caixa de areia. Eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre a divisão da caixa de areia no momento em que a terapia está sendo concluída, porque a caixa de areia, ela faz muito sentido, e se nós formos observar, ela é um conjunto de opostos, e ela bota os opostos ali em diálogo o tempo todo. Se nós observarmos essa caixa de areia que está aí no cantinho, nós temos a oportunidade de dividi-la em 4 quadrados, e cada um desses quadrados vai ter um significado, vai ter uma relevância oposta à outra e que se comunica em algum momento. A caixa de areia o tempo todo, esse jogo de opostos também, a parte superior, a parte inferior, a lateral esquerda, a lateral direita, tudo faz um grande sentido. Mas a partir de agora, eu vou deixar com a Edilane, porque ela vai mostrar uma caixa de areia sendo feita na prática, a análise dela sendo trabalhada ali de maneira mais concreta. Terminamos, então, agora a parte teórica, uma introdução a respeito do que vem a ser, e partimos, então, para a exposição da Edilane. Boa noite, meu nome é Edilane e eu vou apresentar agora a parte prática da aplicação da caixa de areia. Eu apliquei a técnica com 2 analisantes diferentes, 2 clientes diferentes, em idades diferentes, 2 mulheres, mas em idades diferentes, para traçar um comparativo entre essas caixas. Nós somos o grupo C e vamos começar agora. A primeira caixa foi montada por uma mulher de 41 anos, solteira, mãe solo, de 2 meninos, 2 homens, na verdade. O nome da caixa é Meu Futuro. A caixa foi montada da esquerda para a direita, traçando uma linha no centro. Essa montagem da caixa da esquerda para a direita, ela mostra uma pessoa que se considera bem resolvida, uma pessoa que está projetando o futuro, que está muito bem resolvida, ela se acha, ou ela tem esse entendimento de estar bem resolvida psiquicamente. Aqui é um pouco maior para vocês observarem os elementos. Sim, são os 2 filhos, a casa e ela na figura de uma super-heroína. E todo o caminho traçando do passado para o futuro. Nós podemos observar nessa caixa que foi feita praticamente toda no quadrante superior esquerdo, que é a fuga na fantasia, remete à fuga na fantasia, o idealizado, mas com pouca ação prática. Ela definiu essa cena como onde eu estou agora, mas, na realidade, onde ela estava há algum tempo atrás. Essa cena remete ao passado dela, um passado não tão distante, mas ao passado, em que ela morava com 2 filhos, onde ela era que essa super mãe, e tinha os cachorros, morava junto com os cachorros, e tem essa progressão do passado para o futuro, mas ela se manteve aqui, se concentrou aqui, nesse passado. Nós podemos ver também esse campo aqui, o lado esquerdo da caixa, ele remete a tudo ligado à mãe. Ela tem um complexo materno, já visto antes em outras técnicas, eu já utilizei técnicas de mandala com ela, terapia com mandalas com ela, e mostra esse mesmo complexo materno. Existe um complexo comparativo com a mãe, de se comparar muito com essa mãe, uma dificuldade de aceitar o modelo de família que essa mãe escolheu, e também de se questionar como mãe, de uma forma muito contundente. Ela se questiona. Então, ela colocou isso aqui muito idealizado. São os 2 filhos morando com ela, que não é o correspondente à realidade atual dela, os filhos moram, apenas um dos filhos moram com ela, e ela se coloca aqui na frente como uma super-heroína, que é o arquétipo da grande mãe, que eu vou mais para frente aprofundar. Esse lado é o lado comparativo, contemplativo,
introspectivo, aquele que o sentimento está internalizado. Aqui, ó, essa relação aqui, ó, caracteriza essa relação pai e mãe. Há um complexo paterno também, ela foi abandonada pelo pai, então isso traz uma dificuldade de trabalhar esse lado paterno aqui também. O centro da caixa, ele representa o self, o ego. O self e o ego representam o motivo central. Nesse caso, a queixa principal dessa cliente é a falta de estabilidade financeira. Quando ela colocou esse dinheiro e o carro que está aqui no centro, ela falou, não é o dinheiro ou o carro, é a possibilidade de ter esse dinheiro e esse carro. É a possibilidade de ter uma profissão que me permita ter esse carro. Ela está muito insatisfeita com a profissão, com a ocupação dela nesse momento. Ela quer se mudar tanto fisicamente como mudar de profissão. Eu preciso sair de onde eu estou trabalhando, eu preciso sair dali, ele não me cabe mais. Ela sente essa necessidade de mudança. Mas vamos observar que ela está aqui muito nesse campo do passado. Ela faz um movimento, sim, para o futuro, mas a idealização é mais forte. Essa idealização e pouco curso de ação. Ela tem a necessidade, mas não tem a ação para que esse projeto, esse projetar dela seja concretizado. Eu mudei um pouco aqui a perspectiva da foto para falar um pouco sobre, deixar um pouco mais claro aqui alguns elementos, e nós vamos falar um pouco sobre esse arquétipo da grande mãe. Eu falei que ela idealizou essa cena, é o ideal dela de casa, são os filhos morando com ela, os cães, tem 2 cães aqui, um de cada lado, vocês me perdoem a foto não ter ficado com uma resolução muito boa, os cães aqui, ó, um de cada lado, e ela no centro, um pouco à frente, ela está um pouco à frente desses cães, inclusive ela se coloca à frente. Quando eu perguntei, questionei o porquê, ela me contou toda a história, e eu questionei o porquê que ela escolheu essa boneca da mulher incrível. Ela falou, porque eu sou essa mãe. Eu sou essa mãe que faz tudo pelos filhos, que faz tudo pela casa, que faz tudo por todo mundo. Então, nós podemos ver o arquétipo aqui da grande mãe, dentro de uma idealização de família e de modelo e de casa e de tudo como ela teve no passado, mas não tem agora, e ela se prendeu nesse passado, mas com uma projeção para esse futuro, ela caminha para esse futuro, devagar, não existe uma força nessa ação ainda, mas há um pequeno movimento. Eu queria que vocês observassem aqui, embora a foto esteja virada, que tem esse quadrante aqui, que é o quadrante superior direito, que ela deixa completamente vazio. Esse quadrante, ele fala sobre as relações interpessoais, sobre os projetos futuros, algo concreto. Um pouco à frente, na próxima caixa, eu vou trazer isso para vocês de uma forma mais clara, vai ficar mais evidente. E não tem, ela se afastou da família, ela se afastou de alguns amigos, porque ela está numa fase da vida dela em que ela acredita que não precisa ter ninguém que não acrescente nada. Se ela considera que a pessoa não está acrescentando nada na vida dela, ela se afasta. Ela se distancia. E aqui nós podemos ver muito claramente isso, o quadrante das relações interpessoais completamente vazio. Existe um longo caminho para uma melhora, para uma elaboração desse conteúdo, mas já tem um passo aqui em direção ao futuro, uma projeção para esse futuro. Vamos passar para a nossa
Próxima cliente é uma mulher também, de 22 anos, solteira, estudante. A caixa 1 dela não tem nome. Essa primeira caixa, eu ofereci a técnica, sugeri que nós fizéssemos essa técnica de caixa de areia, ela aceitou, mas eu senti que ela estava um pouco travada. Algumas sessões eu já tinha notado uma dificuldade, uma timidez exacerbada, não comigo, mas com relatos. Comigo ela é extremamente aberta, mas ela relata muita dificuldade com relacionamento, com os pais, com amigos, de se fechar, inclusive, com os amigos, de não conseguir conversar numa roda se chegar qualquer pessoa diferente. Vocês observem aqui, ela se cerca os 4 lados com arbustos que remetem à infantilidade. Ela se sente ainda essa criança, ela se fecha aqui, ó, mas ela não traz para o centro. Vou deixar um pouquinho maior aqui a caixa, para melhorar a visualização. Quero que vocês prestem atenção aqui nessas 3 crianças que estão enterradas. Elas estão enterradas. Quando ela conta a história, depois da montagem da caixa, eu peço para que conte a história, ela falou que essas crianças estão enterradas porque elas não podem se mexer, é para ficarem quietas ali. Ela não sabe dizer quem são as crianças, mas ela faz um comparativo com ela. Falei, criança tem que ficar quieta, não pode fazer bagunça, não pode... É assim mesmo, deixa eles quietinhos aí. Aqui, tem a Bíblia, que é o quadrante, como eu falei, vocês iam ter uma visão um pouco mais clara, esse quadrante aqui, a Bíblia, as relações interpessoais. Ela colocou a cachorra, a cadela dela, um casal de noivinhos, e a Bíblia. Ela tem uma comunidade onde ela participa, ela congrega uma igreja cristã, ela tem uma comunidade aqui representada, e tem um namorado de muitos anos, que ela faz planos para o futuro, aqui, ó, o futuro. Ela vem para o futuro. Essa bicicleta, também eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a bicicleta e para o estetoscópio. Mais à frente, eu vou fazer um comparativo, mas queria que vocês não tirassem isso da cabeça, a bicicleta, o estetoscópio e as crianças. A caixa foi feita da esquerda para a direita. Isso indica que forças externas estão dominando e ditando as normas da vida dessa cliente. O fato dela ser uma jovem ainda que mora com os pais, isso já seria uma explicação, mas não é apenas isso. Eu tirei todos esses termos aqui que eu coloquei no slide da professora, da apostila da professora, mas se encaixam perfeitamente na descrição da minha cliente, dessa cliente. Ela é uma pessoa introspectiva, tímida e sem força de ação. Um exemplo é que ela passou um tempo estudando, fazendo trabalho em grupo, em que ela preferia dar a opção ela dava a ideia, mas falava para o colega apresentar essa ideia para o professor para não se expor. Se chegasse alguém naquele grupo novo, ela se trancava. Se ela estiver em algum lugar onde chega uma pessoa diferente, ela está com os amigos habituais, em que ela já tem costume, em que ela conversa, mas chega alguém diferente, ela se fecha, ela não consegue participar de uma conversa de que ela saberia participar. É uma moça extremamente inteligente, pessoa agradável de se conversar, mas ela tem uma timidez exacerbada. E não tem força de ação. Ela prefere deixar que outra pessoa faça. Ela pensa muito, mas não age. Ela fica nesse campo do pensamento. Por exemplo, a máquina fotográfica, ela queria fazer um curso de fotografia que ela nunca fez, e ela não sabe dizer o porquê não fez. Não, eu não fiz. Teve condições de fazer? Sim, tive, mas eu não fiz. O skate, ela gosta de andar de skate. Tudo está no campo do idealizado, daquilo que ela queria fazer, dessa idealização, mas não chega.
queria que vocês observassem aqui o centro da caixa, representada pelo ego, pelo si mesmo, está vazio. Parece até que ela afastou, né, os elementos ali para não ficar nada no centro dessa caixa. É uma resistência inconsciente de entrar no conteúdo. Por mais que ela queira resolver essas questões da timidez, que é a queixa principal dela, conseguir lidar melhor com o mundo, ela não conseguiu colocar absolutamente nada aqui do que estava acontecendo. Existia uma resistência natural. Lembra que eu falei dos arbustos aqui, em volta da caixa, cercando essa caixa dessa infantilidade? Ela não conseguiu colocar isso como ali no centro, ou no centro, ou em algum outro lugar, trazer essa infantilidade, essa criança interior, essa criança ferida aqui para a caixa. Ela se recusava em alguns momentos, em todos os momentos, na verdade, em que era questionada sobre a infância, a falar sobre essa infância. Sempre foi normal, bom, aceitável, tranquilo, sempre palavras curtas, e ela nunca entrava nessa infância e nessa adolescência. Mas existe um movimento de progresso. Nós vamos passar para a próxima caixa, e onde isso fica mais claro. A segunda caixa, ela já nomeou. A segunda caixa é infância. Essa caixa eu consigo enxergar aqui já uma evolução. Houve um resgate de lembranças. No momento da montagem do cenário, ela se lembrou de muitos eventos na infância dela, onde a primeira bronca que ela levou foi aqui, quando ela quebrou um vidro de xarope, escondeu dos pais. Foi a primeira vez que ela levou uma bronca, que os pais brigaram com ela, se decepcionaram. Ela falou que foi muito marcante para ela. Ela trouxe muitos elementos da infância dela, mas também uma projeção e um indicativo de uma evolução. Aqui ela colocou um cavalo e um arqueiro. Quando eu perguntei por quê do cavalo, o que é esse cavalo? Ela contou toda uma história de que ela foi para uma festa de debutante, que a infância dela teve algumas coisas boas que ela começou a lembrar, o desenho que ela gostava de assistir, ela foi para essa festa, e ao lado aqui ela colocou esse arqueiro, e ela não mencionou isso em momento nenhum, quando ela contava a história. Ela pulou alguns elementos aqui. E eu perguntei sobre o cavalo e sobre o arqueiro. Ela falou: o cavalo é porque eu tenho muito medo de cavalo. Eu caí e, a partir daí, eu fiquei com muito medo. E o arqueiro, o arco e flecha, era uma coisa que ela gostaria muito de ter feito e não fez por medo de não dar conta. E é aqui, ó, muito evidente. Ela coloca o cavalo virado para o arqueiro e os dois virados para o passado, para esse quadrante que remete ao passado. O centro, dessa vez, está preenchido, né? O centro preenchido. Vamos aumentar aqui a imagem para ficar mais fácil a visualização. Existe ela deu uma explicação para quase todos os objetos, que eu fui perguntando também algumas coisas que ela tinha deixado de fora da explicação. Durante a montagem dessa caixa, ela ficou muito emocionada. E recobrou muitas lembranças da infância, e em dado momento ela olhou para mim, eu estava a uma certa distância, ela olhou para mim e falou: eu me lembrei. Eu, sim, você pode ficar à vontade para compartilhar agora ou em outro momento. Ela: não, me lembrei. O porquê que eu não gosto de falar em público, porquê que eu não gosto de me expor, porquê que eu tenho medo de falar as minhas ideias, por que eu deixo as pessoas levarem crédito por ideias que eu tive, com medo de ser mal interpretada. Ela lembrou que ela tinha uma prima e uma sobrinha que não deixavam que ela fosse amiga. Ela era mais nova, essa prima e sobrinha eram mais velhas, e ela queria um contato, ela queria estar perto, estar próximo delas. E sempre que isso acontecia, que ela tinha essa oportunidade de estar próximo,
ela era, como ela usou a palavra, escarrada. Eu entendi, sim, depois ela complementou que ela era hostilizada, que ela tinha os seus comentários todos desmerecidos, elas zombavam dela, porque você é pequeno, porque você não sabe o que você está falando, isso está errado. E ela estava nessa primeira infância, assim, passando ali por 5, 6 anos, porque ela falou que isso durou até ela ir para a escola. E só melhorou quando ela foi para a escola. Ela terminou de me contar essa história, assim, muito emocionada. Falou, foi um momento muito difícil para mim e eu não me lembrava. Eu não imaginava que algo tão insignificante pudesse me trazer tantos problemas no futuro. E nessa caixa, ela coloca essas primas, aqui, a prima e a sobrinha, aqui, nesse quadrante inferior direito, que é o lugar da sombra, o lugar dos impulsos ruins, o lugar daquilo que é ruim, dos demônios. E ela colocou alguns elementos, a escova, a não aceitação do cabelo crespo, ela colocou aqui, a girafa, que ela começou a me contar a história e eu achei curioso ela ter colocado aqui, porque foi um passeio para o zoológico, que eu fui com meu pai, uma das poucas demonstrações de carinho e afeto. E eu achei curioso, né? Você se lembra desse passeio? Ela não se lembra do passeio, mas ela se lembra que o pai foi obrigado pela mãe a levá-la para esse passeio, depois de uma briga muito grande dos dois. Então, ela se lembra da briga e ela se lembra que o pai foi obrigado e ela se lembra que foi passear, mas o passeio em si, ela não falou nada do que ela viu, do que foi, de como se sentiu, não. Mas ela falou da briga do pai ter sido obrigado. E ela se sentiu mal, mas disse que gostou porque ela queria ir, era uma criança ainda, queria ir ao zoológico. A caixa novamente foi montada da direita para a esquerda, que ainda é alguém que ainda sofre muita influência externa, que se preocupa muito com aquilo que está acontecendo à sua volta e coloca na sua vida. Ela não só olha para o que está acontecendo, não só ouve o que as pessoas estão falando, ela aceita que as pessoas ditem aquilo que ela tem que fazer. E não só os pais, mas qualquer pessoa que ela veja como uma figura de autoridade, como alguém que ela pode desagradar, ela faz. Essa vontade, mesmo sendo contrária à vontade dela, ela ainda não tem essa identidade. Ela colocou muitos elementos da infância, como eu já havia dito antes, que tudo era lembrava muito ela de quando ela era criança, de quando ela era criança, coisa que ela não tinha essa memória antes. Ela colocou os amigos aqui, ela colocou a bicicleta, carrinhos, ela gostava de brincar de carrinhos, as cachorrinhas dela que já morreram, e os pais e as primas. Eu quero passar aqui para o comparativo das caixas. Agora, vocês verem uma evolução grande, por exemplo, aqui eram crianças que não podiam falar, crianças enterradas, crianças silenciadas, e aqui uma debutante, ela saiu dessa criança e foi para a debutante, para um momento de felicidade, um momento bom. Ela começou a trazer essas boas memórias também da infância. Trouxe boas memórias aqui, trouxe o medo também. O centro da caixa, ela preencheu dessa vez. Olha a diferença aqui de uma caixa para outra caixa. Quando ela aceitou quebrou um pouco essa resistência de voltar à infância, e isso foi de uma forma muito natural, muito espontânea, sem nenhum tipo de pressão da minha parte, mas foi algo bem natural. Ela colocou aqui a cama, ela falou, sou eu deitada na cama da minha mãe, só que aqui no centro também tem um sofá, né? Aqui. E ela falou, eu gostava de pular na cama da minha mãe e depois eu deitava lá. E cadê a sua mãe? Minha mãe está longe, muito longe. Eu gostava de fazer isso sozinha, não com a mãe. Não com a minha mãe perto.
Não porque a mãe brigava, mas porque ela gostava de ficar sozinha ali naquele lugar. E tem esse sofá aqui também, que faz parte do centro, e que está virado para outro sofá. E eu achei curioso, porque são elementos que ela não mencionou, né, na hora da história. Não, são duas pessoas que precisam se sentar e conversar. Quais pessoas? Não sei. Duas pessoas precisam se sentar aí nesse sofá e conversar. Como ela está no momento de abraçar essa criança ferida dela, de entender que ela não é essa criança ferida, eu acho que isso remete a ela se sentar com aquela menininha e dizer para ela que vai ficar tudo bem. Queria que vocês observassem aqui os elementos que eu falei antes. As crianças aqui, que têm essa ligação com esse avanço de deixar de ser criança para passar para uma nova fase, uma evolução, mas também ela usou os mesmos 3 bonequinhos aqui, ou pelo menos bonequinhos iguais, né? Esses mesmos 3 para agora deixar de ser, não são mais crianças enterradas, eles estão bem mais acima da areia. Ela colocou aqui assim só para não cair. A intenção dela não era enterrar, diferente dessa vez. São os amigos dela. Foi aqui, ó, são meus amigos. A bicicleta tá aqui, ó, nesse quadrante, na primeira caixa, nesse quadrante dos medos, dos demônios, das emoções ruins. E ela trouxe essa bicicleta para cá. E essa bicicleta deixou de ser um trauma, porque aqui ela teve uma queda de bicicleta, que ela se machucou muito, e ela foi muito traumática, eu não ando mais de bicicleta. No dia dessa caixa, ela me disse isso. No dia dessa segunda caixa, ela me falou, esses meus amigos me levam para andar de bicicleta. Eu agora voltei a fazer algo que eu gostava muito, já amadurecendo essas relações. O estetoscópio aqui representa nessa primeira caixa uma possibilidade de especialização. Ela faz um curso superior e ela queria se especializar numa determinada área, só que ela colocou e falou assim, mas é só um pensamento. No dia dessa segunda caixa, um pouco antes da montagem da caixa, ela me contou que tinha decidido pela especialização. E ela colocou aqui, ó, nos projetos futuros. No futuro, ela tirou aqui da especulação, da idealização e passou para o futuro, para um projeto futuro. Eu queria que eu contei a história da prima e da sobrinha, tá aqui, ó, as duas. Ela colocou nessa caixa, depois que ela se lembrou, ela estava montando a caixa, ela pegou os bonecos e se lembrou da prima e da sobrinha, e estão aqui, ó, no quadrante das emoções ruins, da sombra, e ela tem que trabalhar ainda essa integração com a sombra. É muito difícil para ela enxergar essas nuances ainda da mulher que ela está se tornando, deixando de ser aquela criança. Ela ainda está caminhando nesse sentido. Há um longo caminho pela frente, mas há também uma perspectiva de mudança, de um movimento de mudança aqui, de elementos que estavam ausentes e agora já estão presentes. Ela está trazendo essa infantilidade que estava só cercando aqui, ela está trazendo à luz. A ideia da caixa de areia, essa técnica é justamente para lançar a luz no inconsciente, para trazer desse inconsciente para o consciente. A técnica me surpreendeu positivamente, foi algo muito que mostrou-se muito verdadeiro, né? É aquela caixa que foi... Os pacientes, as clientes foram montando a caixa e dentro daquilo que já havíamos conversado, ficou muito clara que a técnica ela funciona muito bem, e é uma técnica que traz um benefício muito grande. Nessa analisando aqui, que ela lembra de coisas que ela não se lembrava. Mas você não se lembrava mesmo? Você não gostava? Não me lembrava. Não era uma questão de gostar ou não da memória. Ela não tinha essa memória.
ela tinha reprimido muitas lembranças, e foi emocionante ver ela trazendo essas lembranças, trazendo essas memórias, não só das dificuldades, mas de coisas boas que ela viveu na infância, e abraçando essa criança ferida. Eu falei que queria traçar um paralelo. Olha, existe 2 montagens de caixa, da esquerda para a direita, onde a pessoa está resolvida psiquicamente, ela se entende assim, resolvida, e da direita para a esquerda, onde ela ainda está imatura, recebendo muita influência externa. Embora sejam mulheres de idade diferente, são mulheres que estão caminhando para uma melhora, para uma descoberta de si, para uma evolução. Quero agradecer a todos, muito obrigado, Lúcio, muito obrigado, turma, e até uma próxima. Então, pessoal, parabéns ao grupo. Tiago, você mandou muito bem na explicação da parte teórica, viu? Foi excelente. Você, só de olhar para você, a gente já vê uma pinta de terapeuta. Lúcio! Obrigado. Só um minutinho, Bárbara. Natália, parabéns pela parte escrita. Foi muito bom. Vocês souberam colocar assim, de uma forma muito clara nessa parte. Parabéns. Parabéns, Edilane, pela aplicação, né? Parabéns ao Igor também aí pela colaboração que ele deu no trabalho, fazendo as perguntas. Enfim, todo o grupo está de parabéns. Eu não esperava menos de vocês, eu sabia que vocês iam arrasar, tá? Agora é dormir em paz, né, Edilane? Graças a Deus. Agora eu vou dormir. Então, tá bom.